Eu vou fazer um vídeo acerca de um tema que eu tenho andado a pensar muito, que é o que significa sentir a presença de Deus. Eu falo por mim, como pentecostal, às vezes nós associamos muito sentir a presença de Deus a um momento em que nós choramos, um momento em que nós cantamos, um momento em que nós oramos num culto, por exemplo, ou uma pregação que nos tocou muito, o que sim, também faz parte de sentir a presença de Deus. Mas a verdade é que se nós estivermos sempre à espera de pequenos momentos e ficamos a depender desses momentos para sentir a presença de Deus, nós vamos ficar muito aquém daquilo que Deus quer. Quando nós olhamos, por exemplo, para os apóstolos, eles não falavam acerca de momentos muito específicos em que sentiram a presença de Deus. Hoje em dia nós temos muitos congressos, retiros de jovens, o que faz sentido, o que é bom também para nós buscarmos a presença de Deus, para sentirmos a presença de Deus. Só que se nós estivermos constantemente à espera que venha um congresso ou um retiro de jovens ou acampamento para nós sentirmos a presença de Deus, nós vamos viver um ano inteiro à espera de 3 momentos, ou 3 dias, ou 3 horas para sentir a presença de Deus, enquanto nós podemos sentir a presença de Deus de forma natural, dia após dia. Isto é uma busca diária para sentir mais a presença de Deus. Aquilo que eu estava a dizer acerca dos apóstolos, quando nós olhamos, e toda a Bíblia obviamente, mas no caso dos apóstolos, Paulo às vezes falava acerca do testemunho dele, às vezes falava das experiências que ele passou, mas ele não falava somente daquilo. Nota-se que ele vivia experiências com Deus exatamente porque ele diariamente buscava Deus. Ele não estava à espera de um momento para sentir a presença de Deus, mas ele simplesmente vivia a sentir a presença de Deus. E é isto que às vezes falta-nos, e eu falo por mim mesma, às vezes nós estamos à espera daquele culto de oração, daquele culto de uma pregação para jovens e que nós pensamos, é hoje que Deus vai falar comigo. Enquanto nós todos os dias, se pegarmos na Bíblia e orarmos e conhecermos mais da Bíblia, nós vamos ouvir a voz de Deus a cada dia. E sentir a presença de Deus vai deixar de ser somente um momento, mas vai ser a nossa vida diária. Algo muito importante de nós redefinirmos é o que é que significa sentir a presença de Deus. Será que sentir a presença de Deus é somente uma emoção? Ou será que nós realmente percebemos que sentir a presença de Deus pode ser um relacionamento, não é? Algo diário que eu posso ter com Deus? Se nós pensarmos hoje em dia, cada vez mais há divórcios, mas o que é que leva, por exemplo, a um divórcio, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, numa mulher ou num homem, que também acontece, um homem que seja maltratado ou uma mulher que seja maltratada no casamento, seja verbalmente, seja fisicamente, quando a mulher é pedida em casamento, é um momento bonito, é uma emoção, é um momento em que a mulher se sente feliz, é um momento marcante, sim. Quando uma mulher recebe flores, por exemplo, é um momento marcante. Mas, quando essa mulher, por exemplo, depois de já estar casada, quando ela começa a perceber que o marido é mau com ela, que o marido a maltrata, será que aquela emoção que ela viveu no pedido de casamento, ou será que aquela emoção que ela sentiu quando recebeu umas flores, será que é essa a emoção que vai manter o casamento? Não. Porquê? Porque foi somente um momento. Porquê? Porque depois de uma mulher ser maltratada num casamento, é obviamente que não vai ser um momento em que ela recebeu uma flor ou um momento em que ela foi pedida em casamento ou namoro. Por mais que esse momento seja bonito, sim, não vai ser esse momento que a vai fazer feliz depois no resto do casamento. Porquê? Porque o relacionamento dela não foi cuidado. E ela não pode viver de um momento ou de uma emoção que teve, não é? Quando ela recebe um presente, quando ela foi pedida em casamento. Porquê? Porque isso foi somente um momento. Mas depois, no dia a dia, no casamento dela, o relacionamento não teve esse cuidado, não teve esse amor. Então, nenhum esforço que ela possa fazer, mesmo que ela se lembre, eu já vivi momentos bons, já recebi flores, fui a um restaurante com ele, mas não é isso que vai a manter no casamento. Porquê? Porque o casamento é como um relacionamento, assim como uma amizade. Eu posso viver bons momentos na amizade, mas se essa amizade, se esse relacionamento não é regado dia após dia, obviamente que vai chegar a um ponto que ele tem uma quebra e assim como no casamento, na amizade, em várias áreas da nossa vida. Assim como, por exemplo, se nós olharmos para uma planta, as plantas precisam de cuidado, umas mais do que outras, claro, mas precisam de ser regadas, precisam de apanhar sol. Porquê? Porque elas precisam de ser cuidadas diariamente. Não adianta eu comprar uma planta e eu regar uma vez e achar que ela vai crescer muito.
obviamente que isso não vai acontecer. Então não se trata de momentos, mas trata-se de um constante cuidado, seja no relacionamento, seja, por exemplo, naquilo que eu falei acerca de uma planta, ela precisa de ser constantemente regada, cuidada, para que ela possa começar a crescer, ou continuar a crescer. Tiago 4, versículo 7 até ao 10 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, aquele versículo que fala mais comigo, que neste sentido acerca da presença de Deus, é mesmo o versículo 8, que diz: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos imaginar, se eu preciso de falar com alguém, se tenho algum assunto para tratar com essa pessoa, e eu vou ter com essa pessoa e falo, obviamente. Então, assim é também com Deus. Deus está aqui, simplesmente, e eu sei a minha necessidade e eu preciso de me aproximar dele. E se eu me aproximo dele, ele percebe a minha necessidade e vem também ter comigo. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus não nos vai obrigar a querer a Sua presença, Deus não nos vai obrigar a ler mais a palavra, a orar mais, mas nós é que temos de tomar essa atitude, e se eu me chegar a Deus, eu tenho a certeza de que Ele também não me vai negar a Sua presença.